Uma das dúvidas mais recorrentes aqui no canal é como criar e finalizar material em grande formato, como outdoors e banners, por exemplo. Eu já abordei esse tema em diversas oportunidades aqui no canal, mas como eu sempre falo de uma maneira muito abrangente, de grandes formatos em geral, acho que eu fiquei devendo aqui alguns vídeos específicos para falar de cada peça em grande formato que a gente pode criar. É por isso que nesse vídeo aqui eu quero falar de outdoor e vou te ensinar de uma vez por todas qual é o tamanho certo para você criar um outdoor e como é que você pode exportar ele para enviar para a gráfica ou para a empresa de comunicação visual para que ela possa fazer a impressão. Mas antes de você continuar com esse vídeo, eu recomendo que você veja outros 3 vídeos meus dentro dessa temática, não especificamente sobre o que a gente vai falar aqui, mas que vão te apresentar conceitos e recursos também que são fundamentais para que você possa fixar o que eu vou te mostrar aqui na sua mente e aprender de verdade como é que tudo isso funciona. Esses 3 vídeos são eles, olha só. O primeiro, resolução de imagem e resolução de saída. Eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição desse vídeo. E nesse primeiro vídeo eu falo das diferenças. Eu conceituo o que é resolução de imagem e o que é resolução de saída. Se você não sabe a diferença entre esses dois conceitos, você precisa ver esse vídeo, porque são conceitos fundamentais para qualquer profissional criativo que trabalhe com projetos para impressão ou para internet. O segundo vídeo se chama Como calcular tamanho de impressão, resolução de imagem e resolução de saída. Nesse vídeo aqui eu te mostro todas as fórmulas matemáticas para você descobrir o tamanho de uma imagem, qual resolução ela pode ser impressa ou ela foi impressa e também com quantos dpi ela pode ser impressa. Inclusive tem uma planilha do Excel para que você possa trabalhar junto comigo e exercitar cada um dos conceitos que são apresentados no vídeo. É o segundo vídeo linkado aqui embaixo nessa descrição, tá? E o terceiro vídeo se chama Como trabalhar com outdoors e grandes formatos. É um vídeo onde eu fiz um compilado de todas as informações que eu já tinha passado anteriormente sobre trabalhar com grandes formatos, com banners, com lonas, com empenas, com outdoors para prédios e assim por diante. Também vai ficar linkado aqui embaixo para que você possa acompanhar. E aí sim você vai conseguir entender com mais clareza, tá? Não que você precise ver esses vídeos, mas é importante que você veja para que você possa entender e fixar ainda mais o conteúdo que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Então antes de a gente partir para o conteúdo deste vídeo aqui, não se esquece, tá? Aquele jabá maroto, visita aí o meu blog, clube.design, e conheça o meu conteúdo para você aprender sobre design gráfico. O blog foi reformulado, por isso os meus textos aí desde 2010 não estão disponíveis, porque eu estou revisando e repostando tudo de novo, mas você já consegue acompanhar bastante coisa, inclusive conhecer os meus cursos disponíveis aí no meu blog e nesse linkzinho aqui por enquanto tá desse jeito aqui, tá bom? Bom, então vamos lá para o nosso tutorial. A primeira coisa que eu preciso te falar, se você viu os vídeos anteriores que eu indiquei aqui, e você já deve saber disso, é que você não precisa criar um outdoor no tamanho real em que ele vai ser impresso. Você pode e você deve trabalhar com um tamanho proporcional. Isso porque esse tipo de mídia é feito para você ver de longe, no mínimo 5 metros, para você começar a entender as informações que você está construindo, que você está vendo ali naquele outdoor. Então, de maneira nenhuma, você vai abrir o Photoshop ou vai abrir o Illustrator e vai criar um projeto com 9 por 3 metros, 9 metros de largura por 3 metros de altura, que é o tamanho mais comum utilizado na maioria dos outdoors aí pelas cidades, tá bom? O que a gente pode fazer é trabalhar com um tamanho proporcional de 10% do tamanho final. Ou seja, ao invés de 9 metros de largura, ele pode ter apenas 90 centímetros de largura. 9 metros são 900 centímetros e 10% disso é 90 centímetros. Quando você for criar o seu projeto no Illustrator, depois a gente vai usar o Photoshop como referência também, você pode clicar aqui em arquivo, novo, pode usar qualquer aplicativo, Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel, tanto faz. Vou escolher as pré-definições de impressão aqui só para eu já ter um ponto de partida. Vou mudar aqui para centímetros para ninguém se confundir. Eu gosto de trabalhar com milímetros, mas vou deixar em centímetros para ficar mais fácil para você entender. Vou colocar aqui 90 por 30. Então eu estou trabalhando exatamente com 10% do tamanho final. Então 90 por 30 centímetros. Vou clicar no criar e pronto. Eu tenho aqui o meu arquivo de base. E foi exatamente esse mesmo arquivo de base, essas mesmas dimensões de prancheta. Vou exibir aqui a minha régua no Ctrl R.
Vou clicar aqui na ferramenta prancheta, olha só, 90 por 30 centímetros. Foram as mesmas dimensões que eu utilizei para criar este outdoor aqui. E ele pode ser impresso sem problema nenhum e ser instalado sem problema nenhum, que a gente vai ter um excelente resultado de impressão, até maior do que o necessário para os outdoors que a gente precisa realmente de fato. Em seguida, você precisa entender que a resolução de impressão de grandes formatos, ela é naturalmente mais baixa do que qualquer outra impressão convencional. Por exemplo, um panfleto, uma revista, um livro, até mesmo um cartaz aí, a gente tem uma resolução de impressão completamente diferente daquela que é utilizada em outdoors. Outdoors e grandes formatos em geral são impressos em baixa resolução. Você pode dizer, Lilt, mas o Birô ali, a empresa de comunicação visual que imprime para mim, ela imprime aí a 1200 dpi. Isso aí é jogar recurso fora, é jogar dinheiro fora, jogar tinta fora. De nada adianta imprimir um outdoor a 1200 dpi se a pessoa vai enxergar o projeto de longe e essa resolução a mais não vai fazer a menor diferença no resultado final do projeto. Para você ter uma ideia, outdoors daqueles que você coloca ao lado de prédios são impressos a 3 dpi, a 1 dpi. Então uma resolução extremamente baixa e que você enxerga ali a vários metros de distância e para sua visão, para o seu olho, não faz a menor diferença e não faria a menor diferença se ele estivesse sendo impresso a 1200 dpi, a 600 dpi, a 300 dpi ou a 2 dpi, que é a resolução mais comum, 1 dpi, 3 dpi para esses outdoors de prédios, tá bom? Então, naturalmente, a resolução é mais baixa, por isso que usar 10% do tamanho final é mais do que suficiente. Na verdade, você tem mais resolução do que o necessário, já que geralmente a impressão de outdoors, de maneira geral, ela é de 10 dpi, de 6 dpi e assim por diante. Mas como é que a gente pode ter certeza, Lilt, que essa informação está correta e que meu outdoor vai realmente ter uma qualidade de impressão boa? Não vou confiar só na tua palavra de quase 20 anos de trabalho, né? De mais de 15 anos de trabalho. Não, eu quero uma prova dos 9. Naquele vídeo onde eu mostro como calcular a resolução, o tamanho, eu explico direitinho os pormenores de cada uma dessas informações, tá? E aqui nesse vídeo eu explico também, né, como trabalhar com outdoor de grandes formatos, mais alguns critérios em relação à resolução de saída para grandes formatos. Mas você pode abrir o Excel aí e pode fazer os cálculos diretamente de maneira muito fácil, tá? Eu vou abrir aqui o Excel e a gente vai fazer um cálculozinho aqui para a gente ver como é que funciona essa questão da resolução de saída para outdoors e grandes formatos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todos esses cálculos são feitos utilizando polegadas. E uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então a gente sempre vai precisar trabalhar com essa conversão para que a gente consiga ter um resultado final interessante. O meu projeto de outdoor tem 90 centímetros de largura. Tanto faz se é largura ou altura, como a gente sempre trabalha com o software auxiliando a gente, na hora que eu precisar fazer algum dimensionamento para aumentar ou para diminuir, eu posso sempre manter o dimensionamento proporcional. Então a gente vai trabalhar somente com a largura aqui para a gente descobrir se a informação que eu tenho ali está correta, tá bom? Então eu tenho aqui, por exemplo, a largura que é 900 centímetros, 90 centímetros, 90 centímetros. Aqui eu tenho 2,4, que seria uma polegada, né? E aí, o meu outdoor tem quantas polegadas no final das contas, tá? Total em polegadas. Eu tenho um outdoor aqui, um projetinho que eu fiz com 90 centímetros. Quanto isso dá em polegadas? Só você colocar o sinal de igualdade, você pega este 90, tá? E aí você diminui aqui, divide por 2,54 e dá 1. A gente vai ter isso aqui, mas vamos trabalhar, nesse caso, com 900 centímetros. Vamos trabalhar com um tamanho real para a gente ver se eu estou fazendo a coisa certa, tá? Vou diminuir aqui a quantidade de casas decimais, para eu não ter um número muito quebrado. Então aqui, um outdoor de 9 metros de largura, ele teria 354,33 polegadas, tá certo? Então essa aqui seria a dimensão total, a largura total do meu projeto em polegadas, considerando que ele tem 9 metros de largura. Quanto é que isso daria em resolução de imagem? Quantos pixels eu precisaria para essa imagem
ser impressa a 30 dpi, por exemplo, considerando que a gente está imprimindo um outdoor em grande formato a 30 dpi, que já é uma resolução muito alta para um outdoor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o sinal de igualdade, vamos pegar aqui, na verdade aqui embaixo, né? Vou colocar aqui resolução, e a gente vai pegar aqui igual, colocar aqui 30, né? E aqui embaixo a gente coloca o tamanho total, né? A gente coloca aqui resolução de saída, e aqui embaixo resolução da imagem. Quantos pixels essa imagem precisa ter para que eu possua aí uma impressão, uma resolução de cera de 30 dpi? A gente vai ter o seguinte, a gente pega o sinal de igualdade, multiplica os 30 vezes o tamanho em polegadas. Olha só, eu preciso que a minha imagem tenha, no mínimo, 10.629 pixels de largura para imprimir esse outdoor em 30 dpi, tá certo? 30 dpi, 10.000 pixels de largura para imprimir em 30 dpi. Como é que eu faço para descobrir se o meu projeto está dentro desses parâmetros? Se você vir aqui no Illustrator, tá? Eu não recomendo que você use o Illustrator, na verdade, para tirar essa prova, porque por algum motivo o Illustrator ele exibe as quantidades. Eu vou pegar aqui a ferramenta prancheta, ele está com 90 por 30 centímetros. Se eu mudar aqui para pixels, ele exibe a dimensão em pontos. Ele utiliza a lineatura, o que infelizmente não dá a resolução correta para a gente utilizar como referência para esse caso, tá? Então eu vou deixar aqui em milímetros, eu vou utilizar o Photoshop, que ele vai me dar aqui a dimensão exata, utilizando a resolução de saída que eu preferir. Vou criar aqui um novo arquivo, vou utilizar as predefinições de impressão, vou selecionar aqui o A4, vou colocar aqui em centímetros de novo e vou colocar 90 por 30. Vou manter 300 dpi e vou clicar no OK. E olha só, então eu tenho aqui exatamente essas mesmas dimensões que eu criei no Illustrator, 90 por 30, tá? Apenas para fins de comparação. Se eu pressionar o Ctrl Alt I aqui no Photoshop, ele vai me dar a janelinha de tamanho de imagem. Você pode abrir ela também aqui, olha, em imagem, e aqui você tem tamanho de imagem, tá? Então você vê que eu já tenho aqui a dimensão que eu preciso. Olha, essa minha imagem, ela tem 10.630 pixels de largura. Então, um projeto de 90 por 30 centímetros a 300 dpi, ele tem exatamente a largura que eu preciso para um projeto de 900 por 300 centímetros impresso a 30 dpi. É exatamente os 10% que eu preciso ali. Lilt, mas a minha gráfica lá, o Birô, a empresa de identidade visual, ela imprime a 15 dpi. Melhor ainda, olha, você precisa da metade do tamanho que você tem, 5.000 pixels de largura. Então, para você ver como você não precisa criar um projeto no tamanho final, que é só um desperdício de recurso e de tempo, porque você vai levar muito mais tempo para processar esse tipo de arquivo, utilizando 10% do tamanho, você vai conseguir criar o seu projeto nas dimensões exatas para você imprimir o seu trabalho, tá? Ok, Lilt, fiz aí com 9 por 30 centímetros, 90 por 30 centímetros. Como é que eu faço para fechar esse projeto depois que para mandar isso aqui para a gráfica ou para o birô, para a empresa de identidade visual, para que ela possa imprimir esse material? Aqui é mais simples ainda, tá? O primeiro passo é você bater um papo lá com a gráfica ou com a empresa de comunicação visual, tá? Olha, me diz aí, qual que é o formato de arquivo que eu posso te enviar para que você possa imprimir o outdoor? Se ela for uma gráfica séria, for uma empresa de comunicação visual competente, ela só vai exigir um PDF. O PDF fechadinho, bonitinho, já resolve o problema. Se ela for uma gráfica já mais meia boca, se ela não confiar muito no seu trabalho, ela vai pedir o arquivo aberto, seja em Corel, seja em Illustrator, seja em EPS, que é o que eu recomendo para você se você vai mandar aberto, tá? Então a gente vai fechar o documento das duas formas possíveis e eu vou te explicar cada uma das diferenças desses dois formatos, tá bom? Primeira coisa, a mais fácil, a mais simples e a mais recomendada, fechar em PDF. Você vai clicar aqui em arquivo, salvar como, ou você pode fazer igual eu, clicar em arquivo, salvar como cópia. Eu gosto de trabalhar com uma cópia, porque depois que eu salvo, o arquivo em Illustrator continua aberto. Então por isso eu gosto de salvar como uma cópia, tá? Mas você pode dar um Ctrl Alt S, é o mesmo comando, salvar uma cópia, tá vendo? Olha, arquivo, salvar uma cópia, Alt Ctrl S, esse é o atalho que eu utilizo. Salvando uma cópia do seu documento, você vai clicar aqui, vai clicar em PDF, vou salvar por cima desse aqui que eu já tinha salvo, e vai clicar em salvar, vou substituir aqui o documento que eu já tinha na minha pasta, e depois que ele abrir a janela de opções para salvar o PDF, aqui a gente vai selecionar as pré-definições que o Illustrator já te entrega tudo prontinho.
A maioria dos estabelecimentos gráficos vai exigir um PDF padrão X1A, que é o padrão mais antigo, mas que possui todas as configurações para a indústria gráfica que são necessárias. Você seleciona o padrão X1A, se necessário você pode vir aqui em marcas de sangria e você pode colocar aqui as opções, olha, de marca de aparagem e nem precisa marcar sangria porque eu não usei aqui. Se a empresa exigir alguma sangria extra, você pode colocar ali no documento, mas na maioria das vezes não precisa porque esse material é grande formato, então não vai passar por corte, acabamento por corte. Clique em salvar e pronto, você já tem aí o projeto que pode ser enviado para a empresa de comunicação visual ou para a gráfica. Está aqui, olha, um arquivo de 6 megabytes. Você imagina você criando um projeto com 9 metros de largura, se ele vai ficar com 6 megabytes. Aí você abre esse arquivo em PDF e você tem esse resultado aqui. Ó. É exatamente o projeto que você precisa enviar para a impressão. Como eu coloquei as marcas de corte, ele vai ter essas bordas brancas. Mas algumas empresas exigem, olha, não põe essa marca, tira, eu quero exatamente o tamanho que vai ser impresso. Novamente, vale uma conversa com a empresa que vai imprimir, porque você precisa dessas informações e é só ela que pode te informar, não sou eu. Cada empresa tem aí os seus padrões, tem o seu próprio fluxo de trabalho, então bate um papo com ela antes de enviar o projeto ou de fechar ele para impressão, tá bom? Ok, Lilt, mas, cara, se eu der um zoom aqui, Lilt, eu tô vendo os pixels, cara, não vai ficar ruim? Não, confia, tá? Esse projeto, esse arquivo, ele está no tamanho ideal e com a resolução ideal para uma impressão em grande formato. Na real, ele já tem uma resolução até maior, como a gente pode ver ali na nossa planilha, né? E se eu abrir esse documento aqui no Photoshop, deixa eu fechar aqui, eu vou salvar uma versão sem essas marquinhas de cortes, tá? Clicar aqui em salvar em PDF, vou clicar em salvar de novo. Quando você seleciona o padrão PDF X1A, você está selecionando um padrão que é mais antigo. Existem outros padrões mais recentes, como por exemplo o PDF X3 e o PDF X4. Você pode usar o PDF X3, por exemplo, quando o seu projeto tiver transparência, tiver gradiente ou algum outro recurso mais complexo e acontecer o fatiamento que acontece aqui no PDF X1A. Ficam algumas linhazinhas em branco. Essas linhas não costumam sair na impressão, mas tem muita gráfica cachorra aí que pega o seu PDF e joga no Corel e isso acaba causando aí um transtorno na hora de imprimir. Então, se ficar aquele fatiamento, algumas linhas em branco no seu outdoor, muda para X3 ou X4, pronto, está resolvido, tá? E aí, nesse caso, eu não vou colocar as marcas, vou clicar em salvar, vou dar OK. E agora eu vou abrir esse projeto no Photoshop para a gente ver as dimensões dele em pixels, tá? Vou clicar aqui no Photoshop em arquivo, abrir, cadê o abrir? E vou selecionar aqui o PDF que eu acabei de salvar. De cara, ele já vai me mostrar quais são as dimensões desse projeto na janela que abre aqui, olha. 10.630 pixels de largura em um projeto que vai ser impresso a 300 dpi. Nessa janela não é legal você mudar a resolução para 72, por exemplo, porque aqui ele está habilitado para fazer a reamostragem, ou seja, ele vai descartar e jogar pixels fora. Então mantenha as configurações originais e você pode abrir isso no Photoshop para você ter a prova dos 9 de que o seu projeto está no tamanho certo, tá bom? Esse aqui é o tamanho real, olha, deu um Ctrl número 1 aqui para ver o zoom em 100%, tá bom? Então, esse aqui é o ideal, é exportar em PDF para você mandar para a empresa que vai receber o seu projeto. No PDF X3 ele ficou quase com o mesmo tamanho do PDF X1A, tá bom? Tá, Lilt, mas o cara não quer em PDF, ele quer que eu mande um arquivo vetorial, como é que eu faço? Se você construiu o seu projeto no Illustrator, eu recomendo que você mande ele em EPS, ou você pode mandar em AI também, que seria o padrão do Adobe Illustrator. Mas o que você tem que fazer antes? Você dá um Ctrl A para selecionar todos os elementos do seu projeto. E você vem aqui, olha, em tipo, e você converte todos os textos em curvas, criar contornos. Pronto. Aí você vai criar um contorno aí, todos os textos foram convertidos em curvas. Você repete o mesmo procedimento que você faz lá no Corel, né? E aí depois você pode dar um Ctrl Shift S. Nesse caso eu vou salvar como, tá bom? Eu ia de salvar uma cópia, porque senão eu vou manter o meu documento aberto e eu não quero correr o risco de salvar por cima, né? Ctrl Shift S para salvar uma cópia. Vou colocar aqui no começo curvas. E aí você pode escolher ou salvar em Adobe Illustrator ou em EPS. Ambos são padrão vetorial e podem ser abertos no Illustrator e até importados para o Corel, se for o caso da gráfica, tá bom? Mas aqui vem um segredinho que você precisa sempre considerar quando você estiver mandando um projeto em EPS, em Adobe Illustrator, em Corel,
em InDesign, em Photoshop aberto, sempre que você fizer isso, olha o tamanho do arquivo, vai ficar pesadaço, tá? Isso aqui não vai mais por e-mail nunca, né? Você vai ter que carregar num drive online para você enviar. Mas sempre que você for mandar um arquivo aberto, editável, manda junto uma cópia em PDF. Sempre, sempre. Por quê? Se o carinha lá, mal amado, né, tentar importar a sua arte para o Corel, tentar editar isso em outro software que não seja o software apropriado, no caso EPS é para Illustrator, né? Ou se você fez em Corel e lá ele tenta importar para o Illustrator, o PDF vai servir como referência visual para o cara identificar lá a cagada que ele está fazendo, se ele estiver fazendo. Vai por mim. Isso já aconteceu bastante comigo, tá? Eu enviar um projeto em PDF, principalmente em PDF, o cara pega e me abre o PDF no Corel para fazer a impressão. A mesma coisa quando eu mando alguma coisa aberta no Illustrator, o cara pega e me importa para o Corel. E nesses projetos que tem essas linhas finas e tal, a gente tem que ter todo cuidado, porque quando o cara for dimensionar lá, na hora de imprimir, alguns fazem um trabalho bem cachorro, e aí você acaba perdendo informação importante. Sempre manda o arquivo em PDF, e quando você tiver projetos muito complexos, você pode também utilizar todos os recursos para você expandir a aparência geral do seu projeto, tá? Então, além de você converter em curvas, você vem aqui, olha, em objeto, tá? Deixa eu converter aqui de novo, eu acabei perdendo as curvas, né? Criar contornos, você vem aqui em objeto, e aí você vem aqui em expandir aparência, depois em objeto de novo, expandir, e você expande o preenchimento traçado. Dessa maneira, qualquer contorno que você tem no seu projeto, agora não é mais um contorno, agora é um objeto com as dimensões exatas que você precisa, tá bom? E aí você tem todos os recursos necessários para que você possa finalizar o seu projeto quando você vai mandar ele aberto, tá? Se vai mandar em PDF, não precisa fazer nada disso. Só exporta ali em PDF X1A ou X3 ou X4 e pronto, trabalho resolvido. Estamos conversados? E era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação a outdoors, utilize a seção de comentários aqui embaixo, tá? Se você tem dúvidas com relação a grandes formatos em geral, veja os outros vídeos que eu já publiquei e já recomendei para você aí no comecinho, tá bom? E se você tiver alguma outra sugestão, deixa aqui nos comentários também. É isso aí no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Um forte abraço, tchau, tchau.